Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, você conhece essa birosca em que a gente vive. Durante minhas aulas de Direito Constitucional, eu falo sobre a súmula 421 do STF, que faz uma diferença fundamental da possibilidade, de um lado, de extradição e, de outro lado, de deportação e expulsão, caso a pessoa, objeto de qualquer desses mecanismos jurídicos, seja casado com brasileiro, brasileira e ou tenha filhos menores brasileiros dele dependentes. Pela súmula, pessoas podem ser extraditadas, mesmo sendo casadas e tendo filhos brasileiros, mas não pode nem ser expulsa e nem deportada. O caso que eu vou trazer aqui, no entanto, ele quebra essa lógica e mostra uma decisão que talvez seja mais consonante com a Constituição mesmo de 88 e também convenções internacionais de que o Brasil é signatário. Então, um pouco sobre esse caso que eu quero falar hoje. Birosca, nesse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no YouTube, Alexandre Bahia, assim como o podcast do Birosca News, disponível em várias plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta e compartilhe. Pois bem, a gente está falando aqui de uma extradição na qual uma moça, uma mulher, mãe de um filho menor, brasileiro, o filho dela, ela uma iraniana, e ela é acusada de um crime de menor potencial ofensivo, mas enfim, um crime sem violência, lá no Irã. O Irã então pediu a extradição dela, e se a gente fosse seguir as regras, como eu disse, da súmula 421, o fato delas ter esse filho menor brasileiro não impediria de ser extraditado. No entanto, houve algumas questões aqui nesse caso que fizeram com que a decisão acabasse sendo outra. É, o Irã ele foi chamado mais de uma vez para poder falar sobre o caso, falar sobre se ele garantia ou não uma série de condições que o Brasil impõe para permitir a extradição. Hoje isso está previsto lá no artigo 96 da Lei de Imigração, a Lei 13.445 de 2017, e o Irã se manteve inerte durante boa parte do tempo, e mesmo depois da última convocação em que o STF disse, olha, se você não responder agora, a gente vai extinguir esse processo, a resposta do Irã foi genérica. O Irã, por exemplo, não estabeleceu garantias de salvaguarda dessa criança brasileira que, uma vez que a mãe fosse extraditada, a criança teria que ir junto. E isso o Irã, num contexto de guerra, que sofre, agora recentemente parece que terminou, mas na época em que a decisão foi tomada, duas semanas atrás, ainda era um contexto de guerra. Pois bem, então a súmula 421 do STF, nesse caso, permitiria a extradição. No entanto, a defesa e o ministro Toffoli, que foi o relator desse caso e deu uma decisão monocrática extinguindo o processo de extradição, eles vão sustentar que essa súmula não pode se sobrepor nem à Constituição, e vai lembrar do artigo 227 da Constituição, que fala da proteção das crianças, e também de uma convenção da ONU sobre direitos das crianças, de que o Brasil é signatário. Ou seja, apesar da súmula, uma interpretação mais adequada da Constituição e dessa convenção deveriam ser feitas no caso, e uma leitura simplista, que seria simplesmente dizer a súmula permitiria a extradição, não deveria acontecer. O Irã foi chamado, inclusive instado aí pela defesa da extraditanda dessa mulher, a dizer se conseguiria, como eu disse, salvaguardar os direitos dessa criança, que teria que ir junto com a mãe para o Irã, e o Irã não responde. E isso, como eu disse, num contexto de guerra, em que, obviamente, a segurança dessa criança ficaria, no mínimo, prejudicada, porque a qualquer momento pode explodir uma bomba, não é? A questão da própria dependência dessa criança, porque então ela não poderia ser separada da mãe, ela teria que ir com a mãe. E, como eu disse, o Irã não assume o compromisso de resguardar uma série de condições que o Brasil impõe para permitir a extradição. Por exemplo,
que o tempo que ela permaneceu presa no Brasil seria descontado da pena dela lá no Irã, a própria questão de que o crime é um crime que não há, é um crime sem violência e, portanto, é um crime que talvez não justificasse a extradição, enfim. E a decisão do STF, do ministro Toffoli, de extinguir essa extradição com base numa interpretação mais constitucionalmente adequada e adequada à Convenção dos Direitos da Criança da ONU, é uma decisão bastante relevante e que coloca em disputa a aplicação irrestrita da súmula 421 do STF, que infelizmente não leva essas questões em consideração. Ou seja, uma criança que, por estar dependente da mãe, teria que ser levada com ela para um país em que não há resguardo de que os direitos dessa criança serão respeitados, inclusive o direito à vida, à integridade física, porque é um país que está em guerra, faz com que a decisão do STF, nesse caso, seja uma decisão extremamente acertada. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, assine o nosso canal. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.